Olá, meu querido aluno da capital, do interior e de todo o Brasil. Eu sou o professor Bruno Taiguara e hoje estaremos aqui para mais uma aula de matemática. E hoje uma aula muito especial, mas antes vamos ver qual é o nosso conteúdo de hoje. Aula 22, Tratamento da Informação. O conteúdo, leitura e interpretação de dados em diversos contextos. Qual é a nossa habilidade? Ler e interpretar informações e dados apresentados de maneira organizada por meio de listas, tabelas, mapas e gráficos, e em situações problemas. Muito bem, então vamos lá que agora é hora de estudar. Olá, meu querido aluno! E hoje, numa edição muito especial do Aula em Casa, teremos o nosso Jornal da Matemática. E o que nós teremos nesse jornal de hoje, professor? Bom, tabelas, gráficos, listas, tudo aquilo que assombra o aluno do quarto ano, nós vamos tratar no programa de hoje, no nosso jornal, em instantes. Muito bem, a nossa aula de hoje vai tratar das seguintes informações. Como lidar com tabelas e gráficos? Nas notícias de hoje nós vamos ver tabelas, gráficos, listas e tudo aquilo que assombra dentro da estatística o nosso querido aluno do quarto ano. De olho na tela. Bom, nós vamos começar falando sobre a leitura e interpretação de dados em diversos contextos. Então, na aula de hoje nós vamos aprender a ler e interpretar informações de dados apresentados de maneira organizada por meio de listas, tabelas, mapas, gráficos e em situações problemas. Aqui comigo. Bom, e o nosso jornal de hoje começa com uma notícia muito importante. A Laura, do quarto ano, precisou fazer uma pesquisa sobre o doce preferido. Vamos ajudar a Laura e ver o que aconteceu. De olho na tela. Na sala do quarto ano de Laura, foi realizada uma pesquisa para saber qual o doce preferido dos estudantes. Os resultados foram organizados em uma lista. Aqui comigo. Bom, essa lista foi a que a Laura conseguiu fazer após essa pesquisa. Vamos ver então o que aconteceu nessa lista para poder ajudar a Laura. Vamos lá, de olho na tela. Bom, na lista podemos ver o seguinte, que nós temos bolo de chocolate com 6 alunos, pudim com 3 alunos, cocada com 2 alunos e trufa de chocolate com 4 alunos. E pergunta-se o seguinte, qual foi o doce mais votado? E a letra B, quantos alunos tem nessa sala? Muito bem, aqui comigo. Então, para resolver esse problema, nós vamos ter que olhar essa tabela que a Laura fez com essa pesquisa. Na verdade, então, de olho na tabela novamente. Então, podemos observar o seguinte na tabela. Que bolo de chocolate nós temos 6 alunos, o pudim 3 alunos, a cocada 2 alunos e a trufa de chocolate 4 alunos, correto? E o que se pergunta primeiramente? Qual foi o doce mais votado? Voltando aqui para a tabela. O que nós podemos observar? Que o doce mais votado foi qual? Bom, se nós olharmos aí, o preferido foi esse camarada aqui, ó, o bolo de chocolate. Por quê? Um total de 6 alunos. Foi o doce preferido da criançada, correto? Então, na letra A, nós já sabemos qual é a resposta. Com 6 alunos, a resposta foi o quê? Foi o bolo de chocolate. Muito bem. Quantos alunos tem nessa sala? Voltamos aqui para a tabela. Para eu saber o total de alunos, eu tenho que somar todo mundo. Não é verdade? Então, vamos somar. Então, nós temos o quê? 6 mais 3, 9. 9 mais 2, 11. E 11 mais 4, 15 alunos. Muito bem. Então, qual é o total de alunos? Bom, o total de alunos, professor, que nós fizemos agora há pouco foi qual? 15. Foi somando todo mundo da sala. Aqui comigo.
Muito bem. Então, nós vimos nesse primeiro problema que o bolo preferido aí da pesquisa da Laura foi o quê? O bolo de chocolate, na verdade, foi o preferido. E que na sala dela nós temos o quê? 15 alunos, ou seja, fazendo essa soma aí do total de crianças que participaram da pesquisa. É isso mesmo, professor. Quando eu quero saber o total de pessoas pesquisadas, no caso aí dessa lista, eu vou fazer o quê? Somar todo mundo que foi envolvido, tá ok? Na pesquisa, tá certo? Muito bem. E vamos à nossa próxima notícia. Nossa próxima notícia diz o seguinte: o João leu uma revista e viu uma tabela sobre esportes preferidos das crianças. Então vamos ver o que aconteceu com o João e ver como é que nós podemos ajudá-lo, tá certo? De olho na tela. João estava lendo uma revista e viu uma tabela com os esportes preferidos pelas crianças. Qual é essa tabela? Olha aí a tabela. Esportes: futebol, vôlei, natação, ginástica. Total de crianças: futebol 25, vôlei 10, natação 8, ginástica 5. E sobre essa tabela, o que se pergunta? Letra A: qual foi o esporte mais voltado pelas crianças? E a letra B: quantas crianças participaram da pesquisa? Muito bem. Voltando aqui, vamos primeiro ver qual foi o esporte preferido. Aqui comigo. Quando se trabalha com uma tabela, você tem que prestar muita atenção no número que aparece ao lado de cada nome, tá certo? No caso dessa tabela, nós vamos ter que prestar atenção ao lado de cada esporte o total de crianças, ok? De olho aqui na tabela comigo. Bom, então podemos observar o seguinte: o futebol teve 25, o vôlei 10, a natação 8 e a ginástica 5. Qual foi o esporte aí mais votado? Bom, nós podemos observar que foi quem? O futebol, porque ele apresentou o número de 25. 25 crianças votaram no futebol. Logo, para responder a letra A, nós já sabemos. Foi quem? Foi o futebol. Muito bem. Olha que letra bonita, professor, não é verdade? Letra B. Quantas crianças participaram da pesquisa? Bom, voltamos à tabela. E aí eu vou ter que fazer o quê? Somar todo mundo, correto? Muito bem. Então, vamos começar a fazer a soma. Primeiro, 25 mais 10, ok? Então, 25 mais 10, ok? 5 mais 0, 5. 2 mais 1, 3. Bom, já eliminamos dois valores. Falta somar com quem? Com 8. Então, vamos somar 35 mais 8. 5 mais 8, 13. Sobe 1. 3 mais 1, 4. Muito bem. 43. Eliminamos mais um valor. Falta somar com quem? Com 5. 43 mais 5. 5 mais 3, 8. E eu vou baixar quem? 4. Qual é o total? 48. Muito bem. Então, qual é o total aí de crianças que participaram da pesquisa? 48 crianças. Aqui comigo. Muito bem. Então, vimos aí nesse problema que para achar o total de pessoas pesquisadas, eu tenho que fazer o quê? Somar cada um dos elementos que está na tabela, correto? Vou riscando e vou somando, para eu ter a certeza de que eu não vou repetir nenhum valor. E para eu achar o valor maior, o preferido, eu também tenho que observar qual é o maior número que aparece na tabela, tá certo? Bom, vamos à nossa próxima notícia do jornal de hoje. O Gustavo está com problemas com relação à previsão. Previsão do que, professor? Do tempo? Não, a previsão de brincadeiras. De olho na tela. Gustavo estava assistindo ao jornal e viu um mapa com a previsão das brincadeiras que ocorrerão durante o período de férias. Muito bem. Então, para ajudar o Gustavo, nosso jornal vai trazer agora a previsão. Previsão do que, professor? Previsão de brincadeiras. Então, de olho aqui no nosso mapa. Vamos começar com a região norte. Aqui é a região norte. Qual é a previsão de brincadeira da região norte? Papagaio e pipa. Muito bem. Vamos continuar. E aqui para o nordeste, a nossa previsão é trem maluco. Muito bem. Vamos agora ver a previsão de brincadeira para a região centro-oeste. Qual é a previsão? Pato, pato, ganso. Continuando a nossa previsão, vamos ver agora para a região sudeste. Qual é a previsão? Taco, muito bem. E para a região sul, a previsão de brincadeira é
Coelho sai da toca. Muito bem. Então, Gustavo, vamos ver o que você está precisando saber com relação à previsão. De olho na tela. Sabendo que Gustavo mora na região norte, qual a brincadeira prevista para o período de férias? Muito bem. Para ajudar o Gustavo, nós trouxemos de volta a previsão de brincadeiras. Como o Gustavo é da região norte, vamos verificar aqui qual é a brincadeira da região norte. Papagaio e pipa. Muito bem. De olho na tela. Então, sabendo que Gustavo mora na região norte, qual a brincadeira está prevista para o período de férias? Então, nós vimos o quê? Que a brincadeira prevista é papagaio. Ou, como alguns conhecem, pipa. Tá certo? De volta aqui comigo. Bom, interessante essa pergunta do Gustavo, porque trabalha com leitura de mapas. Isso mesmo, nos mapas nós podemos ter não apenas a previsão do tempo, mas todo tipo de informação, tá? Pode ter também a respeito de relevo. Na geografia nós podemos ter informações sobre os rios, sobre as brincadeiras que ocorrem durante o período de férias. Tudo isso com a leitura dos mapas, que tem que ser feita com bastante atenção. Vamos à nossa próxima notícia. Eli realizou uma eleição em sua sala para decidir qual seria o representante de turma. Os resultados foram colocados em um gráfico. Quem foi eleito o representante de turma? Bom, vamos dar uma olhada aqui no gráfico. Muito bem, podemos observar o seguinte aí, que na eleição realizada na sala da Eli, todos os alunos receberam votos e que os votos foram colocados em formatos de gráfico, como você pode observar. Então, vamos analisar a quantidade de votos que cada um teve. Vamos começar pela Rose. Então, observe aqui a Rose, que é a primeira. Pelo gráfico da Rose, ela obteve quantos votos? 50 votos, tá certo? O próximo foi o Eloy. O Eloy, ó, seguindo a linha aqui do gráfico dele, obteve quantos votos? 30 votos. O próximo, Newton. O Newton obteve quantos votos? 40 votos. E o Edson obteve quantos votos? 20 votos. Então, observe aí o seguinte. Quantos votos teve a Rose? 50. O Eloy, 30. O Newton, 40. E o Edson, 20. Aqui comigo. Bom, nesse caso aí, para nós sabermos quem ganhou a eleição, nós temos que olhar o gráfico e ver quem teve a maior quantidade de votos. Você pode observar o número ou então ver quem é que possui o quê? A coluna mais alta no gráfico. De olho no gráfico novamente. Então, pelo gráfico, podemos observar o seguinte. Quem foi que teve o maior número de votos? Foi a Rose. Muito bem. Então, voltando aqui à questão, olha aí, ó. Quem foi eleito o representante de turma? Bom, o representante de turma, com 50 votos, foi quem? A Rose. Olha aí, ó. Muito bem, aqui comigo. Então, nesse tipo de eleição aí, a Eli preferiu fazer o quê? Colocar uma análise o quê? De gráfico. Ela preferiu colocar os valores em gráficos. Professor, eu poderia colocar os valores também em tabela? Poderia. Você poderia fazer uma lista com esses valores na tabela, tá certo? Mas nesse caso ela preferiu usar o quê? O gráfico. E nesse caso do gráfico, como é que eu obtenho o maior valor? Observando a maior coluna. De volta ao gráfico, se eu perguntar o seguinte, quem foi na sala que teve a menor quantidade de votos? De olho no gráfico novamente. Observe aí o seguinte, se nós olharmos o gráfico mais uma vez, olha aí, ó, quem foi que obteve a menor quantidade de votos? Então eu vou observar as colunas. Quem é que teve a menor coluna aí, ó? O Edson. Olha aí, ó, observe com 20 votos, tá certo? Olha aqui comigo de novo. Então, nós podemos observar aqui o gráfico, eu posso fazer leitura tanto de elementos, né, em maior quantidade, ou aqueles que têm o quê? Menor quantidade, maior número de votos, ou menor número de votos. Então, qual é a dica? Fique atento ao gráfico e faça a leitura e a interpretação dele com bastante calma, tá certo? Leia o gráfico com calma. Muito bem. Dando prosseguimento ao nosso jornal de hoje, vamos agora que é hora de exercitar. Chegou a hora do nosso exercitando. Muito bem, vamos fazer agora a leitura das notícias do exercitando, os nossos exercitandos. Vamos ao primeiro, de olho na tela.
Senhora Lopes fez uma lista de compras de supermercado com a quantidade de produtos que precisa. Então, nós temos aí arroz, feijão, leite, café. O maior número de pacotes a serem comprados será o de arroz, letra B, feijão, letra C, leite ou letra D, café. Próximo exercitando. A escola de João divulgou a tabela com a arrecadação do arraial de todas as salas. Então, nós temos aí uma tabela que vai do quarto ano A ao quarto ano D. Okay? Quarto ano A com R$500 de arrecadação, quarto ano B R$450 de arrecadação, quarto ano C R$370 e quarto ano D R$721. Qual foi a turma que mais arrecadou no arraial? Quarto ano A, letra B, quarto ano B, letra C, quarto ano C ou letra D, quarto ano D? Muito bem, chegou a hora de resolver o nosso exercitando e tirar todas as dúvidas, tá certo? Então vamos ao nosso primeiro exercitando, de olho na tela. A senhora Lopes fez uma lista de compras de supermercado com a quantidade de produtos que precisa. Então nós temos aí arroz, ela vai precisar de 2 pacotes, feijão, 4 pacotes, leite, 3 pacotes e café, 10 pacotes. Pergunta-se o seguinte: o maior número de pacotes a serem comprados será o de arroz, letra B, feijão, letra C, leite ou letra D, café. Então vamos analisar aqui a lista da senhora Lopes, tá certo? Então podemos observar aqui pela lista que o quê? O arroz, 2 pacotes, o feijão, 4 pacotes, o leite, 3 pacotes e olha aqui o café. Muito bem, ela vai ter que comprar 10 pacotes de café. É muito café, ela gosta demais de café, não é verdade? Então vamos responder aqui. O maior número de pacotes a serem comprados será o de... Muito bem, letra D, café. Por quê, professor? Porque na lista que constava lá, a senhora Lopes vai comprar o quê? 10 pacotes de café. Então, esse é o maior item da lista dela, é o café, tá certo? Observe aí, ó. Café, 10 pacotes, ok? Muito bem. Certo, vimos aí que na lista da senhora Lopes, ela vai comprar 10 pacotes de café. Foi o maior número que ela tinha na lista. O nosso próximo exercitando trabalha com uma tabela, de olho na tela. A escola de João divulgou a tabela com a arrecadação do arraial de todas as salas. Então, turma A, R$500, quarto ano B, 450, quarto ano C, 370 e quarto ano D, 721. Perguntas. Qual foi a turma que mais arrecadou no arraial? Letra A, quarto ano A, letra B, quarto ano B, letra C, quarto ano C ou letra D, quarto ano D? Então vamos olhar aqui a tabela. Pela tabela, vamos observar o seguinte. Quarto ano A, 500, quarto ano B, 450, quarto ano C, 370 e olha o quarto ano D, R$721. Olha aí, ó, foi a maior arrecadação pela tabela, foi quem? Quarto ano D, com R$721. Então, voltando para cá, qual foi a turma que mais arrecadou no arraial? Bom, nós vimos aí com R$721 o quê? Que foi o quarto ano D, correto? Estou em dúvida, professor? Só você olhar aqui a tabela, ó. R$721, quarto ano D. Resposta, letra D. Muito bem. Na aula de hoje, aliás, no nosso jornal de hoje, o que foi que nós vimos? Listas, tabelas, mapas, tá certo? E gráficos. Aprendemos a ler gráficos. Mas eu só mostrei gráfico de coluna. Professor, mas eu estou curioso, eu quero conhecer mais tipos de gráfico. Bom, então eu trouxe uma dica para vocês. É o site Educa Mais Brasil, tá certo? De olho na tela. Aqui no site nós temos o quê? Tipos de gráfico. Bom, e aqui você vai fazer o seguinte, conhecer o que são gráficos, tá certo? Componentes do gráfico, título, fonte, número, legenda. E aqui, olha só, você vai ter todo tipo de gráfico. Bom, vimos na aula de hoje o quê? Esse tipo aí, ó, o gráfico de coluna. Mas também nós temos o quê, ó? Pode ser uma coluna o quê? A nível o quê? Horizontal. Nós temos também o quê? Gráfico de linhas, tá certo?
o gráfico de pizza ou de setores, que é o mais correto, gráfico de área, ok? Gráfico de dispersão, tá certo? Gráfico de rede, histogramas e infográficos, tá certo? Aqui comigo. Bom, então nós vimos o seguinte, que existem vários tipos de gráficos. E no site você vai poder conhecer cada um e fazer uma leitura mais profunda sobre cada um deles, tá certo? Muito bem, chegou a hora das nossas considerações finais. Muito bem. Na aula de hoje, nós vimos o que no nosso jornal? Vimos gráficos, tabelas, listas, não é verdade? Vimos agora também um site onde você pode se aprofundar um pouco mais, né, com relação aos gráficos. Vimos a leitura e interpretação de gráficos. Mas eu quero encerrar o jornal de hoje com uma dica de leitura maravilhosa, que está aqui do nosso ladinho, que é o seguinte, o livro Quem Vai Ficar com o Pêssego? Professor, o que esse livro tem de tão interessante? Bom, vou contar só um pouquinho do livro. A história gira em torno de quem vai ficar com esse grande pêssego dourado. E os animais vão descobrir um método matemático usando ordem crescente e decrescente para ver quem vai ficar com esse pêssego. E o que mais acontece, professor? Bom, eu não vou falar o que vai acontecer. Você tem que pegar o livro e ler, tá certo? E descobrir que maneira matemática interessante esses animais utilizaram para decidir quem vai ficar com o pêssego. É uma leitura maravilhosa, eu recomendo, você vai gostar muito, tá certo? Bom, eu espero que você tenha gostado da aula de hoje. Pegue os exercícios, faça, tá certo? Tire todas as suas dúvidas e nos vemos aonde? Na nossa próxima aula. Eu dou por encerrado o jornal. Muito obrigado, um abraço para todos e até a próxima.